Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Unidas Conecta, patrocinado pela Abbott. Dr. João Paulo, é com o senhor. Boa tarde a todos, obrigado aí pelo convite, a Unidas pelo convite, é um prazer estar aqui com o Dr. Adelino Melo, ele vai já se apresentar, onde a gente vai falar de um tema extremamente importante, que é valor em saúde, no caso aqui especificamente com relação à parte diagnóstica. O conceito de valor em saúde, pelo menos dentre os gestores da Unidas, ele já é um conceito bastante difundido, em várias oportunidades isso é discutido, mas naquele conceito clássico, em que você tem na fórmula lá o desfecho que você entrega, aquilo que você paga por a entrega daquele desfecho, mas a gente sempre discute aqueles desfechos que são mais importantes para os beneficiários das operadoras nas quais a gente trabalha. Então, eu acho que esse conceito está muito bem difundido, mas na prática, infelizmente, o que a gente observa é pouca aplicabilidade, ou seja, a gente precisa tirar do papel esse conceito de valor em saúde e começar a aplicar isso. Então, essa é a nossa grande expectativa de ter aqui um profissional com bastante experiência, o Dr. Adelino, para tratar desse assunto especificamente. A questão do valor ele costuma ser relativo, né? A gente tem vários stakeholders, vários players aí no mercado, e dependendo da perspectiva que você vê esse valor em saúde, isso pode ser completamente diferente. Então, isso é um prato cheio para, eventualmente, conflitos de interesses. Então, a nossa expectativa com essa apresentação de hoje é exatamente tentar desmistificar e, de alguma forma, trazer isso para o mundo prático. Então, muito obrigado aí pela oportunidade de assisti-lo, doutor Adelino, e passo a palavra, e depois, no final, vocês podem encaminhar as perguntas, porque no final a gente vai ter um tempo aí de uns 10, 15 minutinhos para as perguntas. E obrigado a todos aí pela participação. Bom, obrigado pela apresentação. É um prazer falar aqui no Unidas Conecta. Agradecer o convite da Abbott e da Unidas por essa oportunidade. E acho que a primeira coisa é a gente parabenizar pelo tema, né? Um tema, como o Dr. João Paulo disse, que precisa ainda de ser disseminado, que as pessoas entendam mais, que isso esteja de fato mais na percepção das pessoas, no entendimento, para que a gente possa fazer essa mudança de paradigma na nossa forma de dar saúde para as pessoas. Bom, eu vou começar minha apresentação e aí a gente vai falando sobre isso. Eu vou me apresentar brevemente. Eu sou médico infectologista, trabalho há alguns anos já no Hospital Felício Roxo como coordenador do controle de infecção hospitalar, como diretor técnico-científico do hospital, e também sou sócio fundador, diretor médico aqui da Target Medicina de Precisão, que é um laboratório de biologia molecular, focado em soluções com metodologias, né, tanto de biologia molecular como outras, que a gente tente ter novas ferramentas aí para ajudar em diagnóstico e tratamento. Também sou membro do Conselho Técnico Societário da Unimed BH, assumido aí na gestão atual, que a gente entrou em maio, então na atual diretoria. A nossa agenda, eu vou falar um pouco então dos conceitos de VBHC, ou saúde baseada em valor, como que esses conceitos, né, como é que eles se interagem então também com o diagnóstico, né, como é que o diagnóstico em si, as ferramentas de diagnóstico podem ser olhadas na perspectiva do VBHC, como seria o valor então de ferramentas de diagnóstico rápido, à beira do leito, né, que a gente chama de point of care, como é que a gente enxerga valor nelas, como é que elas podem agregar valor ao cuidado, e trazer um caso aqui de Minas, aqui da Unimed BH, que vem utilizando
é uma ferramenta de diagnóstico rápido em COVID. Então, basicamente, nesses pontos que a gente vai passar. Então, para quem não conhece, né, um pouco do termo, a gente, Brasil e boa parte do mundo ocidental, enfim, os sistemas de saúde como a gente conhece aqui no Brasil, principalmente o sistema privado, né, ele é focado no fee for service, né? O que é fee for service? É você receber por aquilo que você produz. Então, quanto mais você produz, mais você recebe. Isso tem seus pontos, né, positivos e negativos para cada um dos participantes do processo. O que a gente, né, um paradigma que vem então sendo proposto, né, ele começa com o livro, né, do Porter e da Theisberg, que é redefinindo, né, a saúde. Então, o propósito de fazer a atenção de forma de agregar valor, né? Então, o que é chamado então de value-based care, ou value-based healthcare, ou saúde baseada em valor, no qual você muda então o foco e começa a pensar em desfechos, né, em qualidade assistencial, em resultado, de fato, para remunerar, para premiar aqueles participantes. O Instituto, né, de Melhorias em Cuidados de Saúde, né, o IHI, propôs já há alguns anos o Triple Aim, né, que então esse triângulo com a proposta de melhorar a saúde da população, que se estabelece então em melhorar a experiência do paciente com o melhor cuidado, melhorar a saúde populacional, ou seja, você garantir acesso, dando melhor saúde para todos, aí reduzindo o custo per capita, ou seja, você reduz o custo de atuação para mesmo assim atingindo esses objetivos, então melhor valor. Como é que a gente pode então destrinchar um pouco mais esse diagrama, esse triângulo? Quando a gente fala da equação de valor e valor em saúde, é uma equação bastante simples, que ela traz então desfechos, ou seja, resultados, avaliação, né, então, que pode ser definido como medidas de desfechos clínicos e na teoria do VBHC, na proposta, né, nessa proposta, então, outras medidas como desfechos relatados pelos pacientes ou experiência também relatada pelo paciente, então são o que a gente chama de PROMs e PREMs, né, que são formas de medir também o resultado, mas com um olhar sempre no paciente. Sobre custos. E aí, custos, quando a gente diz custos, a gente pensa em custos de ciclo total de cuidado, né? Então, com foco em redução do desperdício. É diferente de você olhar o custo só de um exame, só de um trecho, de um pedaço da internação, só de uma cirurgia, de uma OPME. Quando você olha esse custo fragmentado, ele é muito mais difícil de ser entendido, né? Muitas vezes gera um viés nesse entendimento. E a qualidade seria, então, a pertinência do cuidado, né, utilizando, então, a questão dos desfechos e o serviço fornecido, né, como partes dessa equação, né? Então, a pertinência está relacionada a desfecho e serviço sobre o desperdício. Então, você tem que ter pertinência e, né, quanto mais pertinência em relação a melhores resultados, melhor serviço utilizado, e quanto menos desperdício, maior a qualidade. Então, esses são os duas formas que a gente pode trazer do Triple Aim. Então, o nível de eficiência do cuidado, ele é definido pela interseção entre qualidade e custo. Quanto maior a qualidade, menor custo, você consegue, então, aumentar o nível de assistência e gerar, então, o melhor cuidado. Em essência, o que a proposta, né, o que vem dessa fala do Porter é que a gente deveria focar, então, que o erro do sistema de saúde como um todo, da forma como ele está concebido, é que nós não focamos, não competimos pela coisa certa, né? O que a gente deveria competir é por agregar valor ao paciente. As estratégias de agregar valor vêm da indústria de muitos anos, né? E na saúde, essa competição ela foge desse objetivo de agregação de valor. Então, a gente incrementar valor para o paciente tem que ser a meta de todo mundo, né? De todo mundo que presta serviço
de cuidados da saúde. Como é que a gente agrega valor em saúde? Como a gente olhou lá naquela equação, a gente tem que olhar para os resultados em saúde que importam para as pessoas e a gente tem que olhar os custos de um ciclo completo de cuidado. Como é que a gente faz para aumentar o valor? A gente pode, então, melhorar os resultados, né, aumentar o denominador, o numerador. Então, a gente aumentando, melhorando a qualidade, a gente aumenta valor, ou se a gente reduzir custo, a gente também aumenta valor. Então, idealmente, as duas coisas, né, amplificando ainda mais a questão, né, o aumento de valor na atenção à saúde. Então, quanto mais a gente aumenta em cuidado, melhor em resultado e reduz custo, a gente consegue, então, aumentar valor nesse serviço. Porter também traz, na evolução dessa teoria, então ele propõe um framework, né, uma proposta de implementações que podem, então, nos ajudar a fazer essa mudança, né, de um modelo que tem tido muitos resultados ruins, no sentido de um aumento de custo, um incremento de custo progressivo, nem sempre refletido em melhor cuidado, né? Haja visto os resultados americanos, né, que é o país em que mais se gasta proporcionalmente, em números absolutos e proporcionais com saúde no mundo, e não tem os melhores resultados. Então, o que ele propõe é que a assistência seja feita de uma forma focada em, claro, com o paciente no centro, né, sempre centrada no paciente, de uma forma que a gente tenha linhas de cuidado otimizadas. Então, organização em unidades de prática integrada seriam unidades em que você tem uma excelência em cuidado em uma determinada nosologia. Então, você tem lá uma clínica de coluna, né, que tem uma absoluta competência para tratar lombalgia, por exemplo, e que você consegue, então, ter melhores resultados, você consegue indicar cirurgias quando é preciso, você consegue fazer o pós-operatório, a recuperação, como um exemplo, né? Isso seria algo para alcançar maior valor. Medir resultados em saúde e custos para todo paciente, ou seja, você deveria, de fato, ter esse dado, né, de toda assistente, toda a cadeia de cuidado e do custo para todo mundo, individualmente. Implementar pagamento por bundles de ciclos de cuidado, ou seja, você fomentar uma prática que minimize desperdícios, claro, tendo sempre um olhar para que esse bundle não gere redução da qualidade do cuidado, que muitas vezes é o que pode acontecer. Integração do cuidado entre diversas unidades, né? Então, quando a gente pensa nessas unidades integradas, né, unidades práticas integradas, ou seja, você tem locais de excelência, você não consegue em um hospital dar excelência absoluta em todos os seus tipos de cuidado, ou formulando de uma forma diferente, dar qualquer tipo de cuidado que o hospital se propõe a dar, como o hospital onde eu trabalho hoje, né? A gente tem cirurgia cardiovascular, ortopedia, transplante, oncologia, hemato, enfim, reumato, pediatria. Não é simples você dar cuidado de excelência absoluta em todas essas linhas de cuidado. Então, quando você consegue focar nos seus pontos fortes, você integra, então, com outras localizações que também tenham pontos fortes complementares. E que a gente possa expandir geograficamente, fazer uma expansão geográfica desse serviço de excelência, você não ficar preso, então, em um prestador fixo, um ou dois, mas sim usar serviços de excelência onde quer que eles estejam, de forma que você fomente aquele serviço de excelência, aumente o volume do serviço de excelência, eles precisam de volume para ter a excelência, e também que você não fique restrito a um local geográfico. Então, e isso tudo em cima de uma base, de uma plataforma de tecnologia da informação que permita que essas informações circulem entre todos esses participantes. Então, isso não é tão simples assim nessa agenda de valor. E aí eu trago esse artigo do Porter, já tem aí mais de 10 anos de publicação, e aí a gente vem para um dado absolutamente recente, esse artigo publicado esse ano pela equipe da doutora Márcia Macdisse e colegas do Einstein, avaliando, então,
como o VBHC, como tem sido o entendimento do VBHC em 70 provedores de saúde, né, 70 organizações, ou seja, operadoras de saúde, nesses 5 países da América Latina, os 5 maiores e mais relevantes, então Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e México. E a gente pode ver aqui que existe uma boa parte das respostas, as duas principais, né, se falam de desfecho e custo, né, que é a equação original de valor, mas também começam a aparecer outros pontos que não vêm exatamente na equação original. Então, relação de compensação, de experiência do paciente, de qualidade do cuidado e segurança, de eficiência clínica e operacional, de necessidades do paciente, objetivos e expectativas, uso dos recursos, reorganização dos serviços, posicionamento competitivo e por aí vai. Ou seja, os conceitos, de uma forma geral, eles ainda não são completamente estabelecidos. A pergunta foram para executivos de alto escalão dessas 70 organizações, como o VBHC era visto dentro da sua organização. Então, a gente vê que há uma variação de entendimento, de implementação desses conceitos. Dentre outras perguntas que eles fazem, quais seriam as principais dificuldades de implementação de um modelo de VBHC na sua instituição? Então, a maioria coloca, então, como informação, então, tecnologia da informação e recursos humanos, a troca de dados, reporte e mensuração de dados, acurácia dos dados e confiabilidade desses dados e investimento nesse tipo de tecnologia. Stakeholders buy-in, né? Ou seja, as pessoas comprarem essa ideia. Então, médicos, executivos da área de saúde, pacientes e outros profissionais. Esse, sem dúvida, é um fator crucial para que a estratégia VBHC siga adiante. A gente precisa de cada vez mais pessoas envolvidas e é essencial que os médicos estejam junto com as operadoras, com todo o sistema, entendendo do que se trata, porque esse é um ponto também muito, muito significativo. Se o médico não estiver junto dessa iniciativa, entendendo que ele é o maestro ali do cuidado e que ele precisa conversar, integrar com os demais membros, é muito difícil fazer com que um cuidado siga da melhor forma possível, sem desperdício, agregando valor o tempo inteiro. Então, questões de compensação, ou seja, você realmente, de fato, trazer as formas de pagamento relacionadas a resultados, cuidado fragmentado, isso é um problema, acho que para boa parte dos serviços de saúde, né? A gente ainda vê como o cuidado é fragmentado, né? Eu trabalho com controle de infecção há muitos anos, então audito o prontuário, reavalio o prontuário no meu dia a dia. A gente sabe como o cuidado pode ser, às vezes, comprometido quando a gente tem quando os participantes não conversam, né, não interagem de forma adequada. Alguns outros princípios de VBHC, acho que vale a pena a gente comentar. Todo produto ou serviço de saúde precisa ter excelência como meta. Então, a gente vai dar um suporte, vai dar assistência, tem uma linha de cuidado, tem um suporte que eu quero dar, um serviço que eu estou implementando, eu preciso pensar nele como algo excelente, e excelente quer dizer excelente para o paciente, né? O paciente tem que perceber essa excelência, tem que sentir essa excelência quando ele experiência, né? Quando ele vive aquele cuidado, aquele serviço. Como eu disse, a excelência tem que ter de fato ligado à saúde dos pacientes, são parâmetros objetivos e ligados à saúde dos pacientes. Essa busca de excelência ela deve ser calcada na transparência e na disseminação de informações sobre resultados e práticas entre diferentes instituições. Ainda não é uma realidade no Brasil, mas a gente espera muito que, com o tempo, mesmo do ponto de vista de legislação, que essa transparência seja colocada, né, de forma que as pessoas consigam acessar, saibam como acessar e tenham acesso aos dados tanto de resultados, né, de desfechos, mas também de satisfação do paciente em qualquer serviço de saúde que ele, porventura, venha
a procurar. E todos esses participantes, né, eles devem envolver-se com os riscos e benefícios de cada escolha. Então, quando o suporte é dado por um participante e ele encerra a sua participação no momento em que ele termina de fazer a parte dele, isso é muito ruim para o processo, né? Então, quando um cirurgião ele faz a cirurgia e depois não é ele que faz o ambulatório de retorno, certamente o cuidado desse paciente é comprometido. E assim, a gente pode trazer vários exemplos, né? Então, é importante que todos estejam envolvidos do início ao fim, ou percebam o seu papel do início ao fim e consigam ter a informação e continuar sabendo o que está acontecendo depois que ele faz a sua parte. Então, o valor é medido com foco nos resultados de assistência, né? Por meio desses desfechos e custos ao longo de um ciclo completo de cuidado e de uma condição clínica. Vamos um exemplo simples aqui para a gente então começar a trazer essa questão do diagnóstico dentro dessa proposta do VBHC. Um paciente que tem um problema de qualquer de saúde, ele vai procurar um prestador de saúde para fazer uma consulta. E nessa consulta, né, vai ser feito então o histórico clínico, o exame físico, a solicitação de exames diagnósticos e o encaminhamento dessa consulta. Segue mais ou menos esses passos. Esse comunicado desse diagnóstico, não, então, deve ser feito de uma forma adequada para o paciente, para o familiar, para que ele entenda do que se trata e que ele possa, então, receber o tratamento adequado. Quando a gente fala em valor em saúde, o foco muitas vezes recai sobre o tratamento, que é muito mais simples, muito mais fácil de enxergar o impacto no desfecho. Então, quando você acerta o tratamento, você normalmente tem um desfecho positivo. Quando você erra o tratamento, você normalmente tem um desfecho negativo ou uma piora da assistência. Então, é mais simples identificar e quantificar resultados de desfecho quando a gente fala de tratamento, muito menos do que no diagnóstico. Então, o diagnóstico ele tende a ser subestimado, né, nesse processo, por essa dificuldade de medir o impacto que ele tem no resultado final. E isso é um problema. A gente precisa melhorar a forma de computar esse dado, de entender como o diagnóstico se insere nesse arcabouço, para a gente poder, então, melhorar as nossas ferramentas diagnósticas, medir, de fato, como elas impactam em resultado, para que a gente possa incorporar novas ferramentas diagnósticas no nosso processo de assistência. Então, quando a gente olha com um pouco mais de detalhe para esse processo, então, cada teste diagnóstico tem sua performance característica, deve ter uma interpretação adequada, deve ser comunicado de uma forma correta e clara para que ele traga um impacto desejado. Então, um processo de diagnóstico, uma avaliação, né, desse processo de diagnóstico para o impacto em tratamento, a gente pode avaliar, a gente pode perguntar se ele é seguro e apropriado, né? Quando ele é seguro e apropriado, ou seja, ele favorece um cuidado apropriado e precoce, ele ajuda na recuperação aprimorada, a gente pode dizer que ele está num caminho adequado. E ele tem, então, capacidade de melhorar desfechos? Ou ele tem capacidade, sobre os mesmos custos? Ou ele mantém os mesmos desfechos, mas ele ajuda a reduzir os custos do cuidado? Se alguma dessas respostas for positiva, né, então, se ele melhora desfecho, se ele reduz custo, a gente pode dizer que ele agrega valor no processo. Mas se ao contrário, né, se ele traz danos diretos ao paciente, quer seja por reação alérgica, sangramento, dor, infecção, uma má experiência, radiação, enfim, ou se ele traz danos indiretos, como risco adicional de testes, ansiedade, né, se ele substitui exames que poderiam trazer maior valor, se ele traz ansiedade e estresse, encargos financeiros, enfim, se ele piora o desfecho que importa para o paciente de alguma forma, ou se ele aumenta o custo do cuidado, então a gente está dizendo que esse teste diagnóstico reduz o valor do cuidado. Eu acho que esse é uma forma de raciocínio que a gente tem que trazer, então, para qualquer exame que a gente solicite na nossa cadeia de cuidados.
problema é que as métricas tradicionais de exames, elas são muito focadas em otimização de processo, né? E muito mais do que em desfecho. Então, quer seja a agenda da tomografia ou da ressonância, que funciona com o mínimo tempo de preparo de sala, com fluxo, com rotatividade grande, para que a gente mantenha a utilização do aparelho, quer seja perdas de amostras, readequação de laudos, enfim, recoletas. Então, são muito focadas nessa otimização e não exatamente no desfecho que aquele exame traz. A gente precisa lembrar que o diagnóstico é um esforço colaborativo, ele precisa de interação, né, entre as pessoas, entre os participantes daquele processo de cuidado. Precisa de um pensamento sistêmico, né, para a gente entender o papel de cada teste, de cada exame naquele ciclo de cuidado, né? Então, começando pela pertinência do exame até seu impacto sobre as decisões, os desfechos, né? E a gente tem, então, que reforçar aqui que esses critérios baseados em evidência, né, para cada exame e a comunicação dos seus resultados são elementos essenciais na criação de valor de cada exame. Então, é importante ter isso em mente. Os desfechos, né, os direcionadores de valor, numa hierarquia de valor do diagnóstico, né, proposto também pela doutora Márcia nesse belo artigo da Thinkers Magazine do ano passado, ela traz, então, algumas propostas de drivers de valor em relação ao diagnóstico, né? Então, a gente tem um nível mais alto quando a gente tem um diagnóstico que impacta na decisão do tratamento, né? Então, ele aumenta, ele traz mais efetividade do tratamento, ou seja, eu consigo acertar o tratamento da primeira vez, eu consigo aumentar a adesão do tratamento quando eu faço esse teste, por aí vai. Então, eu consigo aumentar a efetividade do tratamento, esse, sem dúvida, é um valor agregado que eu posso medir, que são possibilidades de mensuração. Eu aumento a eficiência do tratamento, ou seja, eu reduzo o tempo de permanência, eu reduzo mortalidade, eu melhoro a qualidade de vida do paciente. Isso também é um driver de valor de alto nível para um exame diagnóstico. No segundo nível, esse exame ele traz impacto sobre o diagnóstico, ou seja, eu tenho mais efetividade para fazer o diagnóstico quando eu acerto, quando eu faço esse exame da primeira vez, quando eu seleciono outros exames de segmento, ou ele é um exame inócuo que não vai trazer absolutamente nenhum valor para esse processo. Ele aumenta a eficiência do meu diagnóstico, ou seja, ele reduz o tempo até que eu tenha o diagnóstico definitivo, ou o tempo gasto, né, quantas pessoas e quanto tempo cada uma delas gastou até chegar nesse diagnóstico definitivo. Então, essas são possibilidades, né, também de agregar valor. E também temos impactos não clínicos, né, como para o próprio paciente, né, nas escolhas de planejamento futuro, né, de trabalho, de financeiro, de reprodução, de saber que está saudável, ou valor para o próprio usuário, quando ele tem uma facilidade no processo de diagnóstico, quando ele tem um acesso facilitado, quando ele reduz visitas necessárias, enfim, quando é rápido o resultado. Tudo isso são formas, então, de agregar valor a essa experiência, então, para a gente trazer algumas possibilidades de mensurar valor quando a gente fala de ferramentas diagnósticas. Porque, assim, quando a gente fala disso, então fica mais óbvio falar disso aqui. Um diagnóstico de alta qualidade, ou seja, eu usar um teste, um painel molecular, que a gente, né, que usa muito, né, na Target, a gente oferece esse tipo de tecnologia. Os trabalhos todos mostram que quando a gente agrega tecnologia em microbiologia, né, ou seja, painel molecular, MALDI-TOF, ferramentas de alta tecnologia agregada, ou seja, um diagnóstico de alta qualidade, quando a gente usa de forma isolada, a gente dificilmente cria valor para o paciente, dificilmente a gente agrega, traz resultados positivos no final das contas. Quando a gente fala de farmacoeconomia, por exemplo, em gerenciamento de antimicrobianos, a gente só consegue fazer isso quando isso está tudo muito bem conectado. Então, o diagnóstico de alta qualidade, isoladamente, eu posso ter a ressonância de 5 Tesla, de 3 Tesla, enfim, ou meu PET-CT, mas esse resultado não tiver concatenado com cuidado, eu não consigo gerar valor para o paciente, eu tenho uma limitação nessa geração de valor.
Então, para que a gente otimize o valor do diagnóstico, esse diagnóstico tem que estar integrado às linhas de cuidado, né? Tem que ser baseado em evidência, ser conduzido por um time multidisciplinar, normalmente focado nessa pertinência do cuidado e na tomada de decisão compartilhada, que também considere, então, as necessidades do paciente. Esse diagrama de 2017, que saiu na Clinical Microbiology, ele é muito, eu gosto muito dele, porque ele agrega a um processo que é muito frequente para a gente do controle de infecção, que é o gerenciamento de antimicrobianos, ou antimicrobial stewardship, usando o termo em inglês, também o olhar de que a gente também precisa conduzir e gerenciar bem as ferramentas de diagnóstico, né? Então, para que a gente faça o antibiótico, né, o gerenciamento de antimicrobianos, ele se baseia numa interpretação certa do resultado, para a gente dar o antibiótico certo, no momento certo, para o paciente certo, pelo tempo suficiente, para que ele tenha a resposta terapêutica sem desperdício, sem uso a mais do antibiótico. E a gente pode espelhar isso para o gerenciamento de ferramentas diagnósticas, né, para que a gente, de fato, use testes adequados no momento correto. Dessa forma, a gente consegue ter um resultado no momento certo, permitindo uma ação por parte do médico, da equipe de assistência à saúde, dando o melhor tratamento possível para aquele paciente. Então, o valor de um teste diagnóstico ele não é medido só pela sua precisão, né? Ele depende de como ele afeta a saúde do paciente. Então, quando a gente usa um painel molecular, por exemplo, que consegue diagnosticar 20 e poucos agentes, dezenas de agentes de resistência, e que tem um valor muito diferente do valor de uma cultura tradicional, né, que tem um custo muito diferente de uma cultura tradicional, mas que ele consegue te dizer em 2 horas se aquele meu paciente tem ou não tem determinado agente, ou tem ou não tem determinado gene de resistência, eu consigo customizar o tratamento, isso traz valor, mas isso só traz valor, o maior valor possível, ele vai ser pouco tempo depois que esse resultado está liberado. Se esse resultado ficar liberado às 4 da tarde e eu só tiver uma tomada de decisão com esse resultado às 8 da manhã ou às 10 da manhã na corrida de leito no dia seguinte, esse valor vai se perdendo ao longo dessas horas, porque são atitudes, são ações que fazem a diferença no resultado final. Então, como é que, para a gente fechar essa questão do diagnóstico na estratégia do BBHC, como é que a gente pode implementar, então, novas ferramentas diagnósticas buscando geração de valor? O primeiro ponto é que a gente deveria usar, então, sempre diretrizes baseadas em evidência com critérios de pertinência do cuidado. Então, um exemplo mais famoso, né, essa iniciativa do Choosing Wisely, né, que traz ali o que a gente também não deve fazer, né, quais são os tipos de intervenção que pioram o resultado, né, que trazem desfechos negativos ou que pioram a experiência do paciente. A gente tem que ter evidência que embasa aquele teste. Idealmente, essas diretrizes devem ser co-criadas com o time clínico, né? Quando você tem que customizar uma diretriz dessa para o seu serviço. E ela tem que estar, então, as pessoas que vão usar, elas devem ser participantes da elaboração de uma diretriz que seja baseada em evidência, claro, mas elas têm que participar para entender e para estar envolvidas, né, nesses processos e saber usar quando pertinente. Né, e isso tem que estar disponível sempre durante o atendimento. Os sistemas digitais de suporte à decisão clínica, sem dúvida, são o futuro, né? A gente precisa desse tipo de ferramenta para nos guiar. Quanto mais variações e possibilidades, vai ficando mais difícil essas decisões e é difícil, a gente tem uma capacidade limitada de enxergar os vieses e as dificuldades de agregar valor em alguns pontos, então é importante sistemas digitais para ajuda. Lembrar que consulta direta ao especialista otimiza a seleção e interpretação dos exames. A gente aqui na Target acredita muito nisso e um dos pontos que a gente se diferencia nessa proximidade dos colegas na hora de selecionar e interpretar exames. A gente enxerga que isso faz grande diferença para o manejo dos pacientes, né, e para, de fato, usar o melhor exame no melhor momento.
Então, um estímulo para que time clínico e time diagnóstico trabalhem em conjunto, né, tornando-se parte do time do cuidado. Então, quando eu envolvo a minha microbiologia na minha corrida de leito de CTI, com certeza eles trabalham diferente, né? Quando eu envolvo o radiologista no desfecho daquele paciente, ele com certeza vai ter um cuidado diferente na hora de elaborar um laudo que seja coerente, ou que traga, ou que tenha gere menos dúvida. Então, esse trabalho em conjunto é essencial. A comunicação efetiva com o paciente e família para permitir a tomada de decisão compartilhada, isso sem dúvida também faz muita diferença na geração de valor, e a monitorização rotineira e feedback periódico para os participantes da assistência também é essencial. Então, a gente vê a adequação daquele pedido, quantos são adequados, quantos não são, como é que foram os desfechos relacionados a tal exame. Isso também ajuda a você a melhorar a sua eficiência e, em última análise, agregar valor naquele processo. Bom, então, passado aí a questão do valor, né, a gente fala então um pouco sobre uma categoria de testes que tem muita possibilidade de agregar valor no cuidado. Acho que cada vez mais isso vem se tornando parte do nosso dia a dia, né, que são os que a gente chama de point of care testing, né, que são testes rápidos, muitas vezes no ponto de atendimento, né? Então, quer seja esse ponto de atendimento, esse ponto de atendimento num consultório, no pronto atendimento, no home care, né, na casa do paciente, farmácia, hospital, laboratório, enfim. Mas o point of care são testes então que ficam prontos geralmente muito rápido, em até 30 minutos, em alguns casos até 5 minutos, e que conseguem então te dar ali um resultado que te direciona o seu cuidado. Então, consegue bloquear surtos. Agora, com a Covid, né, ficou muito evidente como você ter um diagnóstico rápido ajuda no direcionamento de pacientes. Então, foi um novo patamar, uma nova realidade para vários tipos de testes que passaram a fazer parte, realmente, como eu disse, do nosso dia a dia. Então, um teste rápido pode permitir que o paciente evite ir ao laboratório, que não fique esperando por muito tempo do teste, que ele possa participar de uma decisão de tratamento que seja tomada, ou que ele possa, inclusive, decidir sobre o que ele deve fazer, né? Eu vou falar um pouco para frente sobre o valor desse conhecimento para o próprio paciente. Nós temos muita literatura que mostra como esses diagnósticos rápidos podem agregar valor no cuidado e como isso ajuda no manejo de doenças infecciosas. A questão da resistência a antimicrobianos é um tema que me atrai e me comove há muito tempo, né? Veja onde eu trabalho, a forma como eu trabalho. E uma das causas essenciais da resistência antimicrobiana é o uso desregrado e excessivo de antibióticos. Uma das causas elencadas pela Organização Mundial de Saúde para combater a resistência antimicrobiana é que a gente tenha melhores ferramentas diagnósticas e normalmente rápidas, para que a gente possa, então, minimizar o uso inadequado de antibiótico. Essa iniciativa trazida aqui nesse bullet, trazendo então que o uso, né, nesse estudo, o uso de testes rápidos para investigação de strep-A, né, SWAB de orofaringe para investigação de strep-A em dor de garganta, pediátricos normalmente, isso consegue reduzir o uso de antibióticos pelo menos pela metade. É difícil, né, não é tão simples medir esse resultado do ponto de vista econômico, né? Então você agrega um teste que custa um pouco mais, quem é que está pagando por aquele antibiótico que aquele paciente deixou de usar, aquela criança deixou de usar? Será que a gente embute na conta uma diarreia que ela possa ter, o tempo que ele vai ficar fora da escola a mais se ele tiver diarreia, ou que o pai vai ficar sem trabalhar? Isso tudo acaba fazendo diferença. Pelo menos 30% dos antibióticos prescritos ambulatorialmente nos Estados Unidos são desnecessários. Quando a gente fala de doenças respiratórias, isso salta para mais de 50%. Então, são números assustadores. Quando a gente fala disso de dentro de um hospital, quando você começa a ter
casos que são virtualmente intratáveis por bactéria multiresistente, você começa a entender que cada antibiótico conta nesse processo. O diagnóstico precoce e o tratamento direcionado muitas vezes impedem o uso, né, de antibióticos e melhoram a experiência e o resultado para os pacientes. Para a influenza é a mesma coisa, né? A gente consegue direcionar pacientes de uma forma mais adequada, implementar medidas de precaução para que ele não transmita para outras pessoas, e para a influenza a gente tem antivirais ativos, a gente consegue também iniciar um tratamento que melhora o desfecho do clínico daquele paciente. Então, sem dúvida, testes rápidos em doenças infecciosas são essenciais para a nossa sobrevivência. E esses testes rápidos, né, esses point of care, não vou dizer só testes rápidos, porque a gente pode, não necessariamente são os testes rápidos como os testes de COVID, testes de imunocromatográficos, né, aqueles que se parecem com testes de gravidez. Tem uma gama de possibilidades de uso de point of care. Um deles são os testes imunocromatográficos, mas existem outras tecnologias, inclusive com biologia molecular, com testes que fazem um processo muito semelhante ao processo de biologia molecular de PCR tradicional, de RT-PCR, mas num curto espaço de tempo, com resultado praticamente imediato, na questão de minutos. Então, esses testes podem ser usados em ambientes hospitalares, facilitando então o processo de direcionamento de pacientes. Ele pode reduzir permanência em pronto atendimento, como triagem. Em clínicas de urgência, sem dúvida, é um grande, né, momento em que você pode dar atenção para o paciente agudamente enfermo e ele quase que imediatamente tem um resultado de um exame. Consultórios, né, que o médico então agrega valor à sua consulta, o paciente não precisa ir e voltar, fazer um retorno com o resultado do exame. Então, são algumas possibilidades. Sem dúvida, né, conveniência maior do que fazer um teste dentro de casa, né, que você tem um resultado dentro da sua própria casa, é sensacional. Nas farmácias, isso também é possível, e em áreas remotas e rurais, onde muitas vezes o acesso a um laboratório de análises clínicas convencional é muito restrito, muito limitado, e o tempo de espera para um resultado passa a ser semanas, né, eu me lembro do meu internato rural, em que você, no interior de Minas, numa cidade pequena, um hemograma, ele ia para outra cidade, demorava, enfim, 2, 3 dias para sair o resultado, e um exame de urina da mesma forma. Isso compromete absolutamente o cuidado. Bom, então os benefícios dos testes point of care, eles são em cadeia, né? E eles sem dúvida agregam valor, né? Ele pode quebrar a cadeia de transmissão de doenças infecciosas, a identificação do problema no momento inicial do cuidado, ele favorece a indicação e tratamento eficientes, permite o uso racional de antimicrobianos quando a gente fala de doenças infecciosas, melhora a experiência do paciente, aumenta a acessibilidade e normalmente reduz custos com procedimentos adicionais. Então, isso tudo são pontos positivos, né, que devem ser considerados para inclusão de testes desse jeito, né, dessa forma na cadeia de cuidados. Uma revisão da literatura mais recente, também avaliando o valor dos testes de point of care entre diversas publicações, avaliando nessas 4 dimensões: eficiência, facilidade de uso, atributos do dispositivo e acessibilidade. Então, esses artigos traziam esses atributos e valorizavam esses atributos como significativos para a adoção de testes de point of care. Então, a facilidade de uso e tempo de giro são os principais atributos de valor trazidos pela literatura acadêmica, e as diretrizes, né, que a gente chama de literatura cinza, diretrizes mais amplas, também concentram-se, né, na facilidade de uso, na eficiência operacional, para ter resultados rápidos, facilitando o tratamento imediato. Então, hoje a gente já vê diretrizes de várias doenças infecciosas considerando a possibilidade de usar testes rápidos, e isso, né, quando a gente fala, então, quando a gente traz o COVID para a cena, isso passou a ser, então, a regra absolutamente disseminado mundo afora.
a mudança, né, de paradigma do PCR para o teste rápido, cada vez mais se utilizando o teste rápido para a tomada de decisão imediata, se mostrou segura, né, para uma série de situações. Bom, então, a gente está caminhando para o fim. Vou trazer um caso aqui de Belo Horizonte, da Unimed BH, que em janeiro de 2022, assim como boa parte de todos nós aí, fomos atropelados por uma nova onda de Covid, né, da variante Ômicron, que fez com que um volume absurdo de pacientes adoecessem ao mesmo tempo, né? Foi a nossa onda mais intensa. Felizmente, ela não teve o reflexo em internação e mortalidade como as ondas anteriores, no sentido de relativo, né? Então, se nós tivéssemos taxas de hospitalização e de hospitalização de casos graves, como nas ondas anteriores, na onda de Ômicron, certamente boa parte dos sistemas de saúde do nosso país teria ruído. Não aconteceu dessa forma, né? Nós tivemos, apesar de termos o maior volume de doentes ao mesmo tempo, nem todos eles adoeceram com gravidade, como, né, a taxa de doença com gravidade foi muito menor do que nas ondas anteriores, felizmente. Ainda assim, o volume era tão intenso que sobrecarregou, sim, os sistemas de saúde. Aqui em Belo Horizonte, nós conseguimos, de certa forma, dar conta do recado, e na Unimed houve uma sobrecarga enorme nos sistemas, né, nos serviços próprios, então com grande volume de pacientes internados com quadro respiratório e grande volume com necessidade de internação nas unidades próprias. Como também todos devem ter experiência, né, não havia leito para todo mundo, né, leito reservado para isolamento respiratório para todo mundo. Então, mesmo a Unimed, naquele momento, tinha resultados, né, agora em janeiro de 2022, né, boa parte, né, dos resultados de RT-PCR da Unimed eram entregue em menos de 12 horas, em até 6 horas, o que é muito diferente do que a gente viveu em 2020 e 2021. Mas mesmo com 6 horas para a entrega de um resultado, isso trazia impacto importante no fluxo de pacientes nas suas salas de assistência em um cenário complexo como esse. Então, a Unimed define e busca implementar um fluxo com teste molecular rápido para tomada de decisão, quanto à unidade de internação e fluxo do paciente. Então, a busca foi por um teste molecular, porque ele trazia maior sensibilidade e especificidade no processo, então, minimizando aquela percepção de falsos positivos e falsos negativos, né? Nesse caso, principalmente do falso negativo, você confiar num teste negativo para tomada de decisão é muito importante. Então, o teste molecular se adequava melhor a essa necessidade. Então, estabeleceu um protocolo, né, para que os pacientes fossem atendidos na urgência. Então, o uso desse teste expresso, vamos dizer assim, do método expresso, ele foi colocado, então, para os pacientes que eram atendidos na urgência dos serviços próprios, com sinais de gravidade e indicação de internação. Então, o médico solicitava e o teste era realizado na própria unidade, com liberação em até 1 hora. Foi feita a validação do método expresso versus RT-PCR com 100% de concordância, então passou-se a utilizar essa metodologia para esse recorte da população. Não era todo mundo que eles precisavam fazer, mas para uma população muito específica que eles precisavam definir de forma imediata se aquele paciente ia para o isolamento, para a internação em recurso de isolamento respiratório ou não, isso ajudava muito. Então, de lá para cá, pelo menos aí uns 1.000 testes por mês sendo feitos dessa forma, com uma redução significativa de tempo em avaliação no pronto atendimento e no direcionamento para a internação. Eu busquei os dados de NPS, mas eu não tive acesso ainda, mas com certeza, se nós conseguíssemos comparar resultados de satisfação do cliente que foi atendido dessa forma versus comparador, né, esse paciente provavelmente teve uma experiência mais positiva quando ele tem que esperar por pouco tempo para que uma decisão seja tomada. Então, em relação ao manejo de COVID, né, os testes rápidos, os diagnósticos rápidos durante a pandemia ajudaram muito na questão da gestão de risco, e isso, mesmo quando a gente fala do RT-PCR, aqui na Target, nós sempre entendemos que entregar um resultado para o hospital rápido era essencial, porque eu estou lá do outro lado, quando eu visto, né, quando eu coloco o chapéu lá
da gestão do controle de infecção hospitalar, eu preciso do meu resultado o quanto antes para que eu possa definir se aquele paciente vai para um lado ou vai para o outro. Com isso eu consigo quebrar a cadeia de transmissão, eu consigo minimizar risco de transmissão de pacientes pré-sintomáticos e assintomáticos, rastrear contatos de risco, e para o manejo da doença, claro, né, para garantir que pacientes sejam diagnosticados de forma adequada e sigam o tratamento da forma correta. E também, né, e aí diferenciando de outras doenças respiratórias com apresentação semelhante à COVID. Como eu comentei, como a percepção, como saber o diagnóstico influencia no comportamento das pessoas, né? Então, esse estudo em inglês, né, do Reino Unido, mostrando que as pessoas que tinham seu resultado diagnóstico de COVID, que eram testadas, mas que não tinham resultado de forma imediata, mesmo sintomáticas, pelo menos 1 em cada 4 não seguia as regras de isolamento, quando ela ainda estava esperando para ter um resultado, nas 24 horas que ela ficava isolada esperando o resultado. Quando esse teste era de imediato, o resultado era imediato, o índice de adesão ao isolamento subia para 98%, né? Um acréscimo de 25 pontos percentuais na adesão. Então, saber fazia toda a diferença, né, para a pessoa tomar. Então, aquela pessoa que ficava na dúvida, então, pelo sim, pelo não, ainda pode ser que eu não seja portador, pode ser que eu não tenha COVID, então eu ainda não vou ficar em isolamento. Depois que as pessoas sabiam, então a grande maioria seguia em isolamento, as pessoas eram mais propensas a tomar medidas apropriadas quando elas testavam de forma positiva. A gente tem uma expectativa de que a gripe venha ainda mais intensa nas próximas temporadas. Esse é um dado da Fiocruz, né, do Sistema de Vigilância de Gripe. Então, certamente, ter ferramentas que permitam a gente fazer diagnóstico diferencial de influenza, de COVID, de vírus sincicial respiratório, para trazer alguns, sem dúvida, vai ajudar o sistema de saúde a conduzir melhor esses pacientes. Para a gente encerrar, eu vou lembrar vocês aqui, então, dos pilares da saúde baseada do cuidado baseado em valor, né, do Value-Based Healthcare. Então, o modelo de cuidado ele tem que ser focado em condições clínicas, em segmentos da população, para que esse cuidado seja de excelência. A mensuração dos resultados em saúde e dos custos, ele também deve ser feito para todos os pacientes, desfechos que importam para os pacientes, esses são muito relevantes, e os custos de ciclos completos de cuidado. E uma parte da remuneração, ela deve ser atrelada a esse resultado positivo, né? Então, a performance, né? Então, você ter parte da sua remuneração atrelada a um desfecho favorável. A intensidade e o volume do uso dos serviços de saúde são os principais drivers do aumento de gastos. Então, quando a gente incorpora uma tecnologia, o medo de todo gestor em saúde, quando eu falo que eu vou trazer um teste novo, é que ele seja usado de forma desenfreada. Isso aconteceu com o PCR, com a procalcitonina e com outros testes, né? Então, a gente desperdiça e a gente aumenta gastos. Nesse sistema fragmentado, né, o diagnóstico não integrado nas linhas de cuidado e o pagamento atrelado ao volume, inevitavelmente vai levar ao desperdício, ao excesso, à superutilização de alguns exames e à subutilização de outros que poderiam ser melhor utilizados. Esse é um problema. Essa redução de custos, né, associado a esse uso inadequado de exames não vai acontecer só se a gente focar só em melhorar a eficiência operacional e processo, né? A gente tem que deixar, então, de olhar só para dentro e começar a olhar de uma forma mais ampla para todo o ciclo, né, de cuidado à saúde. Uma nova abordagem, então, multidisciplinar e integrada proposta, né, pelo VBHC é fundamental para a gente reduzir esse desperdício pela solicitação e interpretação inadequada de exames. Então, acho que esse é o ponto. E essa abordagem, ela busca, então, mudar o paradigma de soma zero entre os diversos stakeholders do sistema de saúde, né? A gente precisa somar
fazer a soma em que todos ganham, né? Então, quando eu ganho aqui, o outro deixa de ganhar do lado de lá, que é a soma zero, que é a forma como a gente compete em saúde e que não traz aumento de valor para todos. Então, isso vai certamente trazer melhores resultados para os pacientes e mais sustentabilidade para o sistema. Era isso que eu queria trazer para vocês e agradeço novamente, fico aberto aí para a gente conversar um pouco sobre isso. Obrigado, Adelino. Eu acho que foi excelente. Eu acho que pela quantidade de perguntas que chegou aqui, eu acho que foi muito clara a aula, tá? E não deixou nenhuma dúvida da importância que de alguma forma, tentar levar para o lado prático qualquer modelo ou qualquer dinâmica relacionada, baseada em valor. Eu reuni só aqui duas questões que chegaram, na verdade, são mais até comentários com relação ao tema, e não tanto especificamente com relação ao diagnóstico, mas que eu acho que serve também para qualquer área que você tente implantar um modelo baseado em valor. O que colocaram aqui foi mais ou menos o seguinte: primeiro que você já destacou bem a importância, se você não tiver dados, informações, você não consegue implantar um modelo, porque você não consegue medir resultados, ou não consegue, de alguma forma, você destacou bem a questão de como é que eu vou quantificar o benefício, por exemplo, de um teste diagnóstico que, por exemplo, reduz um evento que acelera o tempo de internação, ou seja, você libera aquele leito, ou reduz o risco de uma infecção hospitalar, e uma série de outras vantagens, por exemplo, de um item que é muito importante, pelo menos para Unidas, e que tem uma taxa elevada de permanência hospitalar, que é a deshospitalização. Então, tem vários exames diagnósticos destes, que, como você já destacou, podem interferir nesse desfecho. O problema todo é vincular esse desfecho. Então, a questão que colocaram foi o seguinte: se não existe, a gente tem uma dificuldade de interoperabilidade entre os sistemas, a gente não consegue, de alguma forma, ter transparência na questão dos custos, né? Aquele dado que está lá no hospital, a gente não sabe exatamente, ou na clínica, quanto é que efetivamente custa aquela intervenção médica aqui naquele momento, porque o que eu sei é a conta que chega para a operadora, já que eu sou o pagador. E o principal, você já disse que a questão da saúde baseada em valor é uma questão de foco, né? Tem que ser centrado no paciente, toda aquela parte teórica que a gente sabe muito bem. Mas se nós que somos operadoras não damos incentivos para o prestador para uma medicina de melhor qualidade ou uma prática baseada em evidências, como é que a gente pode, de alguma forma, interferir nisso tudo e realmente poder medir e aí sim partir para, como você disse, um compartilhamento, por exemplo, de resultados, né? Eu não gosto de usar nem a palavra risco, mas compartilhar o resultado. Se for bom o resultado, todo mundo sai ganhando. Se for ruim, todo mundo sai perdendo, como você destacou agora no final, a questão da competição de soma de valor zero. Então, como é que eu consigo resolver? Primeiro, resumindo aqui, esse problema da falta de interoperabilidade entre os sistemas, a questão da falta de transparência dos custos reais, eu não estou falando de tabela de preço hospitalar, quanto é que custa uma diária, quanto é que custa o teste diagnóstico, quanto é que custa, por exemplo, uma complicação ali eventual daquela internação. E, principalmente, a falta de incentivos para a boa prática. Só para a gente finalizar, e poder cumprir aqui o horário. Bom, pergunta de $1 milhão, né? Eu acredito muito que a gente precisa, primeiro, construir essa agenda de valor de verdade, né? Trazer esses prestadores, né, que interagem com as operadoras de saúde para a mesma página. É essencial que haja transparência e a gente precisa dessa transparência para que a coisa funcione melhor para todos. A gente vê, né, do lado do hospital, eu vejo cada vez maior a pressão para empacotar tudo, né? Então, para, de certa forma, ter um compartilhamento de resultado. A gente precisa, de uma forma, eu acho que a gente tem que migrar um pouco, ou começar a fomentar mais o bônus, a bonificação por um resultado muito favorável, então, mensurando
dificuldade de mensuração de dados, a gente viu lá na pesquisa, sem dúvida, para esses 70 executivos que participaram da pesquisa na América Latina, é o principal gargalo para que a gente alcance, né, essa evolução. Então, a gente precisa ter comunicação, interoperabilidade. Esses dados, de uma forma ou de outra, a gente precisa evoluir para que eles sejam compartilhados, para que a informação que o paciente, né, daquele cuidado do paciente, que ele seja portador dessa informação, ou seja, um paciente da Unidas que é atendido no hospital A e depois vai para o hospital B, ele precisa carregar, a gente precisa de alguma forma dotar o sistema dessa transmissão de informação. O gestor precisa ter esse dado também de forma que ele possa monitorar, né, a jornada do paciente, identificando, né, as distorções, os desvios de uma rota convencional para que a gente consiga ter melhores resultados. Eu acho que o caminho é falar sobre isso, é incentivar. Acho que isso que a gente está falando aqui, né, isso que a gente está fazendo aqui de trazer esse diálogo à tona é um primeiro passo. A gente precisa fazer também mais, né? A gente tem que, do ponto de vista, a gente ainda precisa, do ponto de vista de educação, né, de trazer as pessoas para dentro dessa iniciativa, ainda é um grande desafio, né? Então, acho que falar sobre isso, trazer esse assunto, discutir esses problemas, quando a gente bota lá nessa pesquisa, a maior parte dos que precisavam comprar a ideia eram os médicos, e eles têm dificuldade de enxergar, né? Nós temos dificuldade de enxergar que esse modelo pode ser benéfico para o médico também. Ele acha que ele vai ser penalizado, né, por ter que trabalhar mais em burocracia, que ele vai ser penalizado em menor remuneração do que ele é atualmente quando ele faz, né, no modelo que ele está acostumado, que é o fee for service. Então, eu acho que são alguns pontos, algumas ideias iniciais que eu acredito muito que são necessárias para a gente começar, para a gente chegar nisso. E eu, de fato, acredito muito na transparência. Eu acho que pode ser ingenuidade da minha parte, mas acho que a gente precisa evoluir valores éticos, morais aí entre todos os participantes, para que a gente possa, de fato, sair do soma zero, né? Que a gente possa dividir esse cuidado de forma que a gente traga melhor resultado para quem importa, né? Para o paciente que está ali sendo cuidado, e de forma sustentável, porque eu acho que o medo de todos é que a coisa rua, que a gente não consiga manter um hospital, uma operadora mais, porque o buraco, né, ele só cresce quando a gente não tem esse cuidado. E só fazer corte de custo, não tem jeito, você vai chegar na piora do cuidado. Se você ficar só cortando custo, limitando, né, a tecnologia, você para de dar a melhor assistência possível e passa a dar né, o que é mais barato só, e nem sempre isso é o melhor. Né? Perfeito. Então, muito obrigado, doutor Adelino. Foi ótima a apresentação. Eu acho que você falou pontos extremamente importantes, e eu acho que a palavra-chave para o sucesso de qualquer modelo baseado em valor, seja na área diagnóstica ou de qualquer outra área da saúde, eu acho que você disse muito bem, né? Que a gente primeiro tem que ter foco no beneficiário, no caso, o paciente, né? A gente tem que entender o que ele precisa, o que é importante para ele, para incluir naquela fórmula clássica lá do Porter. Você usou uma palavra, eu não sei se foi cocriação ou colaboração, mas eu acho que isso é fundamental, e aí entra a indústria farmacêutica, entra o prestador de serviços, nós pagamos a conta, o beneficiário que banca o plano de saúde para poder pagar essa conta, e toda a cadeia de saúde de um modo geral. E uma coisa também que, de alguma forma, eu consegui extrair da tua apresentação é assim, não dá para ser para todo mundo, né? Implantar um modelo, achar que de uma hora para outra no Brasil a gente vai implantar um modelo baseado em valor para toda e qualquer conta médica hospitalar ou todo e qualquer prestador de serviço, mas eu acho que dá para a gente, através de uma seleção rigorosa de parceiros, a gente possa, de alguma forma, como você
acabou de dizer, compartilhar esses resultados aí entre nós. Então, eu passo para você só para as considerações finais, para a gente poder cumprir aqui o prazo, só com 5 minutinhos de atraso. E obrigado à Unidas pelo convite, à Abbott aí pelo apoio, e, por favor, doutor Delino. Bom, acho que aqui é agradecer a oportunidade, obrigado pelas considerações, doutor João Paulo. Eu acho que é bem nesse sentido, né? Temos que trabalhar em conjunto para a gente ter um resultado melhor para todos. Acho que agradecer e parabenizar pela iniciativa da Unidas, o apoio da Abbott, para que a gente possa discutir esse tema mais e mais vezes, aumentando aí massa crítica que entenda e que incentive essa mudança na forma da gente dar assistência à saúde. Obrigado a todos. Um abraço a todos e eu encerro aqui esse Unidas Conecta. Boa tarde.